Olá, uma boa noite para você. A gente tem recebido muitos e-mails, muitas dúvidas sobre como é que vai se comportar o mercado imobiliário daqui por diante. A incógnita é grande, pouca gente sabe, mas a gente pode falar sim e bastante de tendências. É claro que sabemos que a continuidade do crescimento fará com que o mercado, o setor como um todo, também continue com preços um pouco mais elevados do que a gente imaginaria. A comparação entre os investimentos imobiliários versus financeiros, a gestão do risco como um todo, o que é melhor? Tem gente que me pergunta. Eu vou investir em flat, em hotelaria, em fundos que me conduzem para o setor de construção civil? Eu devo ou não devo apostar na compra de um imóvel aqui no interior da Bahia, imóvel comercial, residencial, enfim? Todas essas dúvidas hoje, em parte, serão sanadas pelo meu convidado, Huberto Guevara, que é vice-presidente do Secov, um nome comprido que tem o Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis. E para participar do programa, você sabe, né? Não manda mais dúvida, manda só comentário hoje, porque as dúvidas são grandes, para o endereço que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com todas as entrevistas dos programas anteriores. Visita a gente, conversa aqui com o Hubert e comigo também hoje. Vamos sanar todas essas dúvidas que eu falei? Eram poucas, né? Eram poucas, mas a gente vai tentar pelo menos algumas delas. Vamos começar pela continuidade desta expansão. Alguns dizem, não, peraí, o ritmo e a velocidade vai cada vez ser menor. E, portanto, não vamos ter um crescimento, mas muito menor, muito menos acelerado. E vamos ter obras que estão em acabamento, estão sendo entregues e, portanto, o mercado vai se acalmar. O mercado acalma, como é que acontece com ele? O mercado cresce de uma maneira mais calma, vamos assim dizer. Ótimo, estou parecendo mineiro, né? Não, mas dá para entender. Porque há um crescimento demográfico, o Brasil continua crescendo 2% ao ano em termos de natalidade. Existe um déficit habitacional que precisa ser sanado de cerca de 7 milhões a 8 milhões de moradias, então não há porquê o mercado não continuar crescendo. Nós não podemos nos comparar com outros países da Europa, onde a população é toda de uma certa idade, aposentada, pouco produtiva, e o crescimento demográfico é zero, às vezes negativo. Então, o Brasil é um país em expansão, é um país em crescimento, tem seus problemas, e nós vamos discutir isso agora, podemos discutir depois se você quiser, mas realmente vai continuar crescendo, porque precisa continuar crescendo, mas realmente num ritmo um pouco menor do que vinha acontecendo. E também, por quê? Porque está havendo falta de mão de obra, porque está havendo falta de material, o que provocou o atraso em algumas entregas de obras, então isso agora o mercado está se ajustando, se adaptando. Você tocou em dois fatores que eu acho que somados a outros 2 ou 3 conduzem a um quadro que provavelmente é o que a gente está vivenciando hoje. E que é o que eu mais também recebo de socorro, pelo amor de Deus, não está havendo uma especulação exagerada nos preços dos imóveis hoje nas grandes capitais. E aí a gente fala indistintamente as duas piores, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, na minha avaliação, é impossível continuar com os preços. Preço físico mesmo desses. Seria por falta de mão de obra, atraso nas obras, então não tenho que entregar. Um pouquinho de especulação, um pouquinho de... Como é que você vê o preço hoje? Você podia ser entrevistada, se você quiser. Nós podemos inverter daqui a pouquinho. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo um pouquinho demais. Não, mas Desculpa. até agora falou tudo certinho. Veja bem, sempre há um pouco de especulação. Isso em qualquer segmento. Em commodities, a especulação. Claro. Em terreno, a especulação. No imóvel pronto, a especulação. Mas o que regula o mercado é a lei da oferta e da procura. Essa ainda não revogada. Se você não consegue vender por um preço ou não consegue alugar por aquele preço, você é obrigado a baixar. Então, pode haver alguns picos, algumas divergências, algumas distorções, vamos assim dizer, mas o mercado vai se ajustando e o mercado vai se adaptando. E o Brasil é um país... Investir em imóvel, se você compra um imóvel para alocar ou para morar, você está fazendo o melhor dos investimentos a longo prazo. Está provado isso, está comprovado isso. Além do aspecto social. Porque se você compra para você morar, você
passa a viver ter condições de cidadania, porque sem moradia não há cidadania. Se você compra para locar, você está dando a oportunidade de alguém que não pode comprar locar. Então, o imóvel tem o aspecto social e o aspecto financeiro, ambos devem ser considerados. Mas no aspecto mais de curto prazo, digamos, que a gente está falando, também não sei se eu estou certo ou errado, mas as análises mostram que ele é bom investimento no maior longo prazo, que é questão de 10 anos. Então, se a gente falar no curtíssimo prazo, hoje se recomendaria a quem tem dinheiro investir e segurar em grandes cidades como Rio de Janeiro, que eu acho que é mais gritante, São Paulo. Veja Até bem, esperava esse mercado acalma. Isso é uma coisa que eu não consigo responder numa frase. Explico-lhe por quê. Não é porque eu esteja fugindo da resposta. Não estou bancando mineiro, não. Você tem que ter uma assessoria de alguém que lhe oriente. Que idade tem o prédio? Qual é a situação do prédio? O que ele tem de serviços ali? Ele tem água, tem esgoto, tem metrô, tem fácil acesso, quando chove tem enchente. Então, a idade do prédio, estado de conservação do imóvel, tudo isso leva a uma definição. Esse imóvel está num preço de mercado ou esse imóvel está acima do preço de mercado. Então, você tem que contratar um corretor da sua confiança para que ele possa lhe orientar. Porque, às vezes, na mesma rua, no mesmo prédio, tem situações, preços diferentes. Não, e é o que eu digo aqui, desde o sabonete, que eu mando pesquisar e olhar em tudo que é supermercado, a quanto mais falando-se em um imóvel, bater perna, ver, entrar na internet, pesquisar. Agora, quando a gente fala nessas questões, a gente fala assim no temor de uma bolha, que é o que se fala hoje, poder estar ocorrendo em cidades como São Paulo e Rio. Eu volto a insistir nas duas, que são o pico dessa curva.